E aí pessoal, tudo bem? Em Eletrotécnica CA, hoje nós vamos aplicar o método das malhas, ou o método de Maxwell, em circuitos de corrente alternada. Vamos lá? Existem diversos métodos para análise de circuitos elétricos, onde nós podemos obter tanto a tensão quanto a corrente em todos os elementos. O método de Maxwell, ou o método das malhas, é um destes, e ele tem como base a lei de Kirchhoff para as tensões em uma malha. Então ele vai partir de aplicação de malhas que vão ser adotadas arbitrariamente. Essas malhas são consideradas malhas de correntes fictícias, pois em determinados ramos nós teremos duas ou até mais malhas, só que isso na prática é impossível. Então são correntes fictícias, para que você possa montar um sistema de equações, resolver o sistema, aplicar as regras de eletricidade, de modo geral, e aí sim chegar no final com as tensões e correntes em cada um dos elementos. Então, no final dessa análise, você poderá obter tanto tensão quanto corrente em cada um dos bipolos, elementos passivos, que estiverem aí fazendo parte do seu circuito. Na sequência, nós vamos ver passo a passo como aplicar este método. Passo 1. Correntes arbitrárias e indicação de tensões. Então, nesse primeiro passo, você deve adotar um sentido arbitrário para as correntes nas diversas malhas do seu circuito e orientar cada uma das tensões nos seus elementos, nos seus bipolos, tanto elementos passivos, os receptores, e também quanto os seus elementos geradores, as suas fontes de alimentação. Muito importante, tá? Independente da corrente ser real ou arbitrária, ela sempre vai entrar no polo positivo dos elementos passivos. E os polos das fontes, elas serão definidos diretamente pela simbologia, e isso já independe do sentido da corrente real. Bom, então vamos supor que eu tenho aqui uma malha, um circuito com duas malhas, onde eu tenho uma fonte de alimentação E1, três impedâncias Z1, Z2 e Z3 e mais uma fonte de alimentação E2. E eu quero obter aqui a tensão e corrente em cada um dos elementos. Então, neste primeiro passo, eu vou definir correntes arbitrárias. Por exemplo, na malha da esquerda, eu estou escolhendo aqui uma corrente no sentido horário. E na malha da direita também vou escolher uma corrente no sentido horário. Então observem que na fonte E1 nós temos uma corrente circulando. Na impedância Z1 nós temos uma corrente circulando. O mesmo ocorre com Z2 e com E2. Mas para a impedância Z3 nós temos uma corrente descendo na malha da esquerda e uma corrente subindo na malha da direita. Esse efeito é o que nós chamamos aqui de correntes fictícias. Na prática isso não existe. Não tem como você ter um elemento com duas correntes aqui ao mesmo tempo. Bom, então uma vez que você tenha definido o sentido arbitrário das suas correntes, você pode definir agora a simbologia das tensões, identificando que a corrente entra no polo positivo e sai pelo polo negativo. Faça isso em todas as suas impedâncias. E se você quiser, pode adotar também a notação de setas, onde a seta, a cabeça da seta, a ponta da seta, vai apontar sempre para o polo positivo. Passo 2. Lei de Kirchhoff para tensões. Então, no passo 2, você vai aplicar a lei de Kirchhoff para tensões em todas as suas malhas internas do seu circuito. E com isso você vai chegar a um sistema de equações. Se você tiver duas malhas, você terá então duas equações. Muito importante, a soma das tensões em uma malha é sempre nula. Ou você pode também interpretar a lei de Kirchhoff para a tensão, de modo que você vai ter que as tensões em sentido horário serão iguais às tensões em sentido anti-horário, quando você utilizar a notação das setas. Então, pegando o circuito, já que a gente está começando a fazer essa análise aqui, com o sentido das tensões já identificadas, da polaridade da fonte, das minhas impedâncias em função das minhas correntes arbitrárias, eu vou poder chegar a um sistema de equações. Então, olhando aqui apenas para a malha 1, a minha malha aqui da esquerda, eu vou pegar quais são as tensões que estão no sentido horário e quais são as tensões que estão no sentido anti-horário, ou no sentido reverso. Observe que a tensão E1 ela está no sentido horário. A minha tensão V32 ela está também no sentido horário. Minha tensão V1 e minha tensão V31 elas estão no sentido anti-horário, ou no sentido reverso. Bom, as tensões E1, V1 e V31 são vistas diretamente por essa malha, mas quem é essa tensão V32? Esta tensão V32 ela vai ser gerada aqui matematicamente em função da corrente que está sendo definida na malha
da direita. Bom, então se pegarmos essas equações e fizermos aqui uma igualdade, né, entre sentido horário com sentido reverso, nós vamos chegar aqui a uma equação onde V1 mais V31 menos V32 vai ser igual a E1. Então essa daqui é a primeira equação que eu estou gerando para a minha metodologia aqui do método de Maxwell. Eu fiz aqui primeiro para a minha malha da esquerda. Seguindo a mesma ideia, agora eu vou aplicar o mesmo conceito na malha da direita. Bom, e seguindo aqui, né, a questão do horário e anti-horário, então o horário ficou com V31, né, o reverso com E2, V2 e V32, né, colocando aqui na equação, na igualdade, né, e passando, né, para o lado aqui de interesse, então vai ficar V31 menos V32 menos V2 igual a E2. Bom, não se deve decorar, né, esses sinais aqui, porque isso vai depender, né, se você estiver desenhando a equação no sentido horário, no sentido anti-horário, como você estiver utilizando, né, a forma arbitrária das suas correntes. Então é importante que você fique atento aos sinais, né, que você definir em função da arbitrariedade das correntes, marcação das tensões, polaridade das tensões nos seus elementos. Com isso sim, e buscando o horário reverso, você irá construir as suas equações facilmente. Passo 3. Lei de Ohm e arranjo do sistema. Agora que você já tem o seu sistema de equações, então você vai aplicar a lei de Ohm nas equações de malha, em cada uma das suas tensões, e com isso vai fazer também o arranjo final para o seu sistema de equações. Então, pegando, né, do exemplo que nós estamos desenvolvendo, né, a tensão V1 vai ser a impedância Z1 vezes a corrente I1. A tensão V2 vai ser Z2 e 2. V31 vai ser a tensão na impedância Z3 em função da malha de I1. V32 vai ser a tensão em Z3 em função da malha com a corrente I2. Então vamos aplicar essas quatro tensões no conjunto de equações, né, nas duas equações que nós já desenvolvemos anteriormente. E aplicando cada uma delas, nós chegamos a este arranjo, né, e juntando aqui, né, em função de I1 e em função de I2, nós obtemos aqui então um sistema bastante interessante. Né? Se você observar a primeira equação, que é a malha da equação da esquerda, é a malha que contém Z1 e Z3. Observe que o que multiplica a corrente I1, né, são as impedâncias Z1 e Z3, ou seja, as impedâncias que fazem parte daquela malha. E quem fica multiplicando a corrente I2, a corrente da outra malha? Apenas a impedância que é comunitária, a impedância que faz parte das duas malhas. Já na equação de baixo, que é a equação da malha da direita, né, na corrente I2, que é a corrente daquela malha, nós temos, né, a soma das impedâncias Z2 e Z3, ou seja, das impedâncias que fazem parte diretamente, né, exclusivamente daquela malha, e de Z3, que é a impedância comum às duas malhas. Bom, os sinais negativo ou positivo, né, mais uma vez, não adianta você tentar memorizar, porque esses sinais eles são oriundos, provenientes ali da sua arbitrariedade, da forma que você escolheu o sentido horário ou anti-horário das equações lá no início da solução do seu problema. Passo 4. Resolver o sistema. Bom, então agora que você já tem todo o seu sistema de equações, já substituiu os elementos, né, pela sua lei de Ohm, arranjou, né, tudo, você tem que resolver o sistema de equações de forma analítica, matricial, enfim. Né, você tem que encontrar as correntes fictícias, né, das malhas para que você possa, então, na sequência, poder calcular as tensões, né, em cada um dos elementos. Tá? Então, para a solução aqui do sistema de equações, podem ser utilizados métodos de adição, subtração, substituição ou por matriz. Né? A escolha vai ficar a cargo, né, do aluno, do professor, né, e também da ferramenta matemática que você tiver disponível. Uma dica aí de aplicativo, né, para Android é o Matrix Calculator Gaussian Elimination Kramer. Né? Este aplicativo aqui é um solucionador, né, de sistemas de matrizes, né? E são bastante ferramentas, né, que você vai ter aqui, né, para poder utilizar. Né? E ele demonstra também como que ele fez, né, o passo a passo da solução. Então, se o seu interesse, né, for apenas elétrico, né, ou até, né, em conhecer como que ele trabalhou, né, na eliminação, né, por substituição, por subtração, né, por soma-adição, né, ou por método de escalonamento, ou por regra de Kramer, né, é um aplicativo extremamente simples, direto e objetivo.
é uma boa dica para você resolver aí sistema de equações de circuitos elétricos, né, em forma de matriz. Passo 5. Sentido das correntes e tensão nos elementos. Então, finalmente, né, você já resolveu o seu sistema, né, na mão, na unha, né, ou com o aplicativo, né, e de posse então dos resultados, né, você vai manter o valor ou sentido da corrente caso o resultado seja positivo, e você vai inverter o sentido caso o valor ou resultado seja negativo, né? Então, independente se você estiver trabalhando com corrente contínua ou corrente alternada, o resultado negativo, né, ele indica, na verdade, a corrente em sentido oposto. Isso também é interessante, né, que então nos ramos comuns, né, as duas malhas, os elementos que são comunitários, né, a corrente real ela vai responder à soma algébrica, e isso vai estar diretamente relacionado com o sentido que você colocar. Então, se você colocar duas correntes descendo, você tem que somar essas duas correntes. Se você colocar em correntes com sentido oposto, né, você pega e você vai ter que fazer a soma algébrica. No caso, como uma está num sentido e outra vai estar no sentido oposto, você na verdade fará uma subtração. Então, quando o elemento fizer parte de duas malhas sobre ele, né, teremos o efeito dessas duas tensões fictícias, porque nós teremos cada uma das correntes. Então, ao final, você terá que aplicar a soma algébrica para então obter a tensão real, né, e também a corrente real. Né? Então, com as correntes, né, nos ramos todos determinados, você pode calcular as tensões em quaisquer, né, dos seus elementos que estiverem distribuídos aí pelo seu circuito. Né? Então, utilizando a lei de Ohm, né, aplicando então a corrente, né, vezes a impedância, você vai obter a tensão em todos os resistores, capacitores, indutores e elementos que fizerem parte do seu circuito. Então, desse exemplo nosso aqui, né, então a tensão V1 vai ser a corrente I1 que você obtiver no seu sistema, né, Z1. A V2 vai ser Z2 vezes I2. E para a impedância Z3, nesse caso nós definimos, né, que o V31 está num sentido e o V32 está no outro sentido. Então, neste caso aqui, você tem que fazer a diferença, né, entre essas duas tensões. Bom, eu coloquei aqui a função em módulo, né, porque o valor vai ser positivo. E o sentido da seta, né, o positivo da tensão, vai estar para cima ou vai estar para baixo, dependendo de qual das duas for maior. Então, se V31, né, tiver um módulo maior que V32, a tensão será resultante para cima. Se V32 for maior que V31, nós teremos uma resultante para baixo. Bom, galera, com relação a esse equacionamento, né, no método das malhas, aplicação do método de Maxwell no circuito com duas malhas em corrente alternada, neste momento era isso que eu queria mostrar para vocês. Que todos estejam bem, forte abraço a todos e até a parte 2 desse vídeo, onde eu vou resolver um exemplo numérico. Até lá, pessoal!